Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor Etion HaShabbat Lekadeshu, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesse segundo comentário da Parashá Korah, hoje nós vamos examinar ali nos textos da Brit Hadashah, do que eles chamam de Novo Testamento. Mas na verdade é a Brit Hadashah, que é a aliança renovada. Aqui nós vamos então, queridos, deste Shabbat foi determinado Lucas capítulo 19 e Lucas capítulo 20. Vamos trazer um texto aqui de Lucas 19, bastante conhecido, que é quando Yeshua salva Zaqueu. Amém? Então vamos lá. Capítulo 19, verso 1. Entendo Yeshua entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos, e era rico. E procurava ver quem era Yeshua, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Yeshua chegou àquele lugar, olhando para cima, ora, viu Zaqueu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Queridos? Porque os publicanos tinham uma fama de defraudar as pessoas na cobrança dos impostos. E verso 8, e levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, a Yeshua: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tem defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Queridos, coisa tremenda, O Zaqueu, ele diz que vai dar metade dos seus bens aos pobres, e isso se chama Sedaká, só um percentual tremendo, metade dos bens, E se em alguma coisa tem defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Por causa do Sedaká de Zaqueu, porque o coração dele estava voltado para os pobres. E Yeshua diz no verso 9: E disse-lhe Yeshua: Hoje veio a salvação a esta casa. Salvação, irmãos. Salvação. Porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido, o que se havia perdido. Queridos, Zaqueu praticou o Sedaká e Yeshua na hora. Hoje veio salvação a esta casa. Por quê, meus irmãos? Porque nisto está a mal próximo. Amém? Zaqueu deu um Sedaká muito grande, mas na verdade foi um Sedaká que Deus colocou no coração dele. E que Deus sabia que ele podia fazer isso. Amém? Agora, meu amado, nós vimos nessa semana esses textos de Zaqueu. E a gente sabe que esses textos da Brit Hadashah, no próprio evangelho ali, no próprio evangelho de Lucas e de todos os outros evangelhos, tem ligações. Nós vimos na semana passada, no capítulo 18, algo parecido. Vamos lá. Capítulo 18, amém? Quando um jovem rico, amém, um dos principais de Israel, chega para Yeshua e vai falar com ele. E perguntou-lhe um certo príncipe, um dos principais, dizendo: Bom mestre, Lucas 18, verso 18. Amém? Lucas 18, verso 18. Zaqueu, Lucas 19, verso de 1 a 10. Então agora Lucas 18, verso 18 em diante. Diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, um jovem rico, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Veja bem, irmãos, a questão lá com Zaqueu era de salvação. E Yeshua disse: hoje teve salvação, chegou salvação nessa casa. E aqui esse jovem aqui está perguntando também sobre vida eterna. Vida eterna é salvação. Amém? Só tem duas possibilidades: ou é vida eterna ou é tormento eterno. Amém? Então, vida eterna é salvação. Então, aquele jovem diz: que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Yeshua lhe disse: Por que me chamas bom?
ninguém há bom senão um, que é Deus. E Yeshua respondeu, para chegar na vida eterna, verso 20, sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E Yeshua está citando, né, os mandamentos, né, alguns mandamentos da Torá, dizendo que você quer herdar a vida eterna, você tem que obedecer os mandamentos da Torá. Verso 21. E disse aquele jovem, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Bom. Verso 22. E quando Yeshua viu isto, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Yeshua cobra dele um tzedakah de 100%. Vende tudo que tens. Verso 23. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E ali, meus irmãos, né, e vendo Yeshua que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Fundo de uma agulha, meu irmão, não é uma agulha de costura, não. Tá? Fundo de uma agulha, tem lá, quando entrava, por exemplo, na cidade de Jerusalém, um camelo, amém, ele tinha que entrar num espaço muito, muito pequeno, que as pessoas chamavam assim, onde duas paredes se encontram, assim, fazendo um ângulo, que aquilo ali era o fundo de uma agulha, amém? E por isso que diz assim, Yeshua diz, é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos Deus. Não é o camelo entrar no fundo de uma agulha de costura, não. Muita gente, infelizmente, por não conhecimento da palavra, pensam erradamente, né? Mas aí os discípulos disseram assim, logo quem pode salvar-se? Mas Yeshua respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Amém? Então, queridos, a gente vê ali que Yeshua fala de um tzedakah aqui de 100%. Né? Ele fala assim, vende tudo que tem e reparte-o pelos pobres. Porque quando fala dar para os pobres, é tzedakah. Amém? Isso é tzedakah. É a justiça social. É aquilo que, inclusive, está na própria literatura rabínica, que diz que o tzedakah pesa contra todos os mandamentos da Torá. Ou seja, o tzedakah, amém, pesa contra. Mas o tzedakah, aqui, Yeshua fala de 100%, e ali Zaqueu, quando nós vimos no capítulo 19, falava de 50%. E qual o porcento de tzedakah? O percentual de tzedakah é no mínimo 10%. Amém? Da renda líquida da pessoa, no mínimo 10%. E ali, meus amados, os fariseus não cumpriam esse mínimo. E nós vamos ver essa situação aqui em Mateus capítulo 5. Verso 20. Enquanto Yeshua fala ali de Zaqueu com 50% de tzedakah, esse jovem rico com 100%, lógico que certamente o Eterno deve ter falado do coração daquele jovem, não fique triste, vai cumprir o mandamento com 10%, você vai ser salvo, fica tranquilo. Amém? Mas ali Yeshua provou aquele jovem. Isso é interessante também, porque Yeshua prova, né, meus irmãos? Amém? E aqui no capítulo 5 de Mateus, versículo 20, né, a gente vai ver que Yeshua está criticando os fariseus e escribas porque eles não praticavam o percentual correto de tzedakah, que é no mínimo 10%. Olha só, no verso 20 diz assim, porque vos digo que se o vosso tzedakah, porque essa passagem aqui de Mateus 5,20, que está aqui em muitas bíblias aportuguesadas, dizendo vossa justiça, no texto original está de tzedakah. Amém? Então, tzedakah é a justiça social. Amém? Deixa de ser justiça, é uma justiça, mas é justiça social, ou seja, aquilo que tem que ser dado ao pobre. Amém? Só que Yeshua está dizendo assim, porque vos digo que se o vosso tzedakah não exceder o tzedakah dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amém? Então aqui, enquanto salvação chegou para Zaqueu, ele diz para o jovem rico, não, me segue, vende tudo que tem, me segue. Mas ele diz assim, ó, aqui nós estamos agora trabalhando no mínimo. O mínimo fariseu e escriba não dava. Amém? Então ele chega para os seus discípulos e diz, se o vosso tzedakah não exceder o dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Porque, meus irmãos, eram gananciosos e avarentos. Não todos os fariseus, né? Tivemos aí Nicodemos, que era um fariseu bom, tinha muitos fariseus
né, que buscavam obedecer a palavra do Eterno. Mas tinha, né, aqui Yeshua generaliza, obviamente se ele generaliza, porque a maioria não estava fazendo corretamente, né, irmãos? Então, se o vosso tzedaká não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, queridos, que nós tenhamos esse compromisso com Deus, amém? Porque se Yeshua diz que não entra no reino de Deus, o tzedaká de Zaqueu, no verso seguinte, Yeshua diz, olha, hoje chegou salvação a essa casa, porque é importante essa demonstração de amor ao necessitado. E o necessitado também tem que ajudar o necessitado. Porque diz na literatura rabínica, meus amados, que aquele que for necessitado e não ajudar o necessitado também não cumpre de tzedaká. Amém? Então ele tem que cumprir de tzedaká. Todos devemos cumprir. Amém? Então, que o Espírito do Eterno continue falando no coração dos amados. Amém? Nestes textos maravilhosos que vimos aqui de Lucas, tanto da semana passada, do Shabat passado, como deste Shabat, falando temas muito próximos. Duas pessoas ricas, Zaqueu e aquele jovem rico. Zaqueu deu 50% de tzedaká e Yeshua pediu 100% para aquele jovem rico. Amém? E ali, meus irmãos, nós vemos a importância disso. E Yeshua depois chega em relação aos fariseus e escribas, que é uma situação, né, que deviam dar o exemplo, mas isso não estavam fazendo. Fariseus e escribas estavam dando menos do que o mínimo. Por isso que Yeshua fala a palavra exceder. Se o vosso tzedaká não exceder, ou seja, não exceder porque eles não cumprem o mínimo, obviamente, essa palavra é muito de estudo. Não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Amém? Porque exceder porque eles não davam nem o mínimo de 10% do seu ganho. Então, queridos, que o Espírito do Eterno continue falando no coração dos amados. Amém? Que o Eterno abençoe o restante de Shabat de todos nós. Shalom, Shabat, Shalom. Amém e amém.